Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, vamos ao momento da palavra, queridos. Eu quero sair aqui já. Eu vou contar algumas histórias hoje, estou bem à vontade. Alguém poderia projetar o slide para mim lá? Pode ser você, Jean. Eu queria sair lendo aqui o primeiro texto que está em 1 Pedro, no capítulo 4, do 7 ao 11. Vamos juntos, um texto precioso da palavra de Deus. Volta lá, Jean. Acho que pulou um aí. Isso. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pode passar. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder por todo o sempre. Amém. 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 Queridos, esse texto está dizendo o seguinte, compartilhe o que você recebeu do Senhor. Fala para o teu irmão aí, compartilhe. Fala mesmo. Vocês ficam meio envergonhadão, né? Quando aqueles pastor bacana pede para vocês falarem, todo mundo fala, ri, né? Não é, Marcelo? É isso aí. Compartilha aí. Fala para o teu irmão, compartilha aquilo que o que você recebeu do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente faz isso, o primeiro abençoado somos nós mesmos. O primeiro abençoado somos nós mesmos. O segundo abençoado é o irmão. O outro abençoado é a comunidade. Todos nós somos abençoados e o nome do Senhor é glorificado. Olha que coisa bacana. Então, nós precisamos nos encorajar a compartilhar daquilo que Deus nos deu. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Amém? Eu vou dar uma volta, né? Que também tem tudo a ver com isso. Então, eu não sei você, né? Mas, por exemplo, ano passado teve a Copa do Mundo de futebol. Lembra disso? A gente já até esqueceu, né? A bolinha foi pequena, né? Mas eu preciso te dizer que eu curto muito e eu acho muito legal a ideia de colecionar as figurinhas dos jogadores de futebol. Principalmente o ambiente, a socialização, a troca de figurinhas é legal, não é? E depois que o Samuel passou a curtir isso, eu acho que a gente já fez isso por 2 ou 3 copas, né? Então, tem um shoppingzinho aqui do lado da igreja, né? Para o pessoal que nos acompanha aí online, congelou de novo lá, viu, Jean? Esse shoppingzinho que tem aqui do lado é o melhor de Campinas. É melhor que o Dom Pedro, é melhor que o Iguatemi. Sabe por quê? Porque com 15 minutos você entra lá e resolve tudo. Então, esse shoppingzinho, ele na praça de alimentação, todas as mesas, 100% das mesas, ficavam ocupadas com as famílias e várias famílias, tudo trocando figurinha. Tinha pai com filho, tinha mãe com filho, pai e mãe com filho, vô, vó, tio, todo mundo ali trocando figurinhas, né, nessa praça. E se você nunca fez isso, ou se fez e não lembra, eu vou te recordar como é que funciona, né? Você pega as suas figurinhas repetidas, tira do bolso, fala para o teu irmão, tira do bolso. Tira do bolso, coloca na mesa, espalha na mesa e oferece às pessoas. E aí? O que você está precisando? E aí, no que posso te ajudar? Então, um vai colaborando com o outro. Você tem a 42, você tem a 54, não é? Um vai colaborando com o propósito do outro, de forma que um ajuda o outro a preencher o álbum, a completar o álbum. E o Samuel estava com o braço quebrado, né?
bracinho quebrado, engessaram bem até perto da mão, assim. E ele tinha dificuldade de selecionar as figurinhas que faltava para ele. E os próprios meninos ajudavam ele. E eu ficava com a minha esposa e falava assim, não, deixa ele. E ele vai lá e troca daqui, troca de lá. E um ajudava o outro. Sabe, queridos, era visível que todos estavam tendo uma experiência agradável naquele lugar. Era visível que todos estavam tendo uma experiência bem-sucedida. E todos, de repente, começavam a contabilizar as suas conquistas. Todos começavam a contabilizar o seu sucesso. E quando encontrava uma figurinha que não tinha, era aquela festa. Está todo mundo contabilizando o seu sucesso. Por quê? Porque ele pegou as repetidas que ele tinha e colocou à disposição de quem ele não conhece. De quem ele não conhece. Então, à medida em que você vai completando o álbum, vai começando a ficar mais difícil. E aí entram, as relações se complicam. As relações se complicam, porque eu preciso de poucas figurinhas. E aí você vem até mim, e eu olho as suas repetidas, e eu não preciso de nenhuma delas. O que você tem não supre a minha necessidade. E aí você pega as minhas repetidas e começa a olhar, e essa serve para mim, essa também, essa também, essa também, essa também. E então, de repente, a gente está numa situação onde a relação está desequilibrada. Onde você vai ser muito favorecido e eu nada, não muda nada. E sabe como que os meninos fazem? Um olha para o outro e fala assim, puxa, você não precisa de nenhuma das minhas. Daí ele fala assim, mas pode pegar. Quantas que você precisa? Eu estou precisando de 10 suas. Pode pegar, dê 10 dessas suas aí que eu não preciso. Não tem problema. Olha que bacana, meu irmão. Olha que bacana. Porque sabe o que é? Quando ele pega aquilo que ele não precisa, ele oxigena o maço dele. E de repente ele vai para outro, que ele fala assim, não, as suas eu já vi todas. Não, pode ver de novo. Porque eu troquei com o João, eu troquei com o Leandro, eu troquei com o Roberto, tem coisa nova aí. E essa troca, queridos, esse compartilhar vai dinamizando o negócio, essa ajuda mútua se multiplica, e um vai contribuindo com o outro. Um vai contribuindo com o outro. Então chegou uma hora que ficou faltando para nós, né, no nosso álbum, ficou faltando uma figurinha só. E era um cara perna de pau, de uma seleção irrelevante, ninguém conhecia o cara, então, mas estava faltando. Então não importava que a gente tivesse 5 Messi na mão, 8 Cristiano Ronaldo, 10 Neymar, não significa nada. A figura importante para nós, sabe qual era? O perna de pau, que eu nem sei o nome. E a gente saiu atrás dele. E de repente, todos naquela praça sabiam que a gente precisava daquela figurinha. E todos estavam contribuindo com a gente. E de repente, os meninos chamando o Samuel. Ô Samuel, já aprendeu o nome. Viu? Veja lá, chegou um menino novo aí na praça. Chegou e todos estavam contribuindo de alguma forma para que a gente conseguisse chegar no nosso propósito. Preencher o álbum. Preencher o álbum. Então, queridos, tem algo divino nisso. Nessa brincadeira tem algo divino. E isso deveria se replicar em todas as áreas da nossa vida. Tem algo muito especial nisso. No entanto, o que a gente vê na realidade das relações, muitas vezes, é algo completamente diferente. Completamente diferente. Nessa sociedade nossa de consumo, o que a gente vê muitas vezes, a gente não pode generalizar nunca, mas muitas vezes o que a gente vê nas relações é uma relação do tipo mercado versus consumidor. É um buscando tirar proveito do outro. É isso que a gente vê nas relações. Há um eterno conflito de interesse, onde a lei da oferta e da procura é a que manda. Então, nesse sistema não há um compartilhar, não há reciprocidade.
Não é o sistema lá da Praça das Figurinhas. Muitas vezes nas relações as quais convivemos, o que impera é o interesse pessoal. É o interesse pessoal. No que eu vou ganhar com isso? Então, sabe o que acontece, queridos? As minhas necessidades nessa cultura de mercado versus consumidor, nessa cultura governada pelo interesse, as minhas necessidades são exploradas e não supridas. A minha pobreza é explorada. Por quê? Porque você tem o que eu preciso. E como você tem, você cobra caro. Você cobra caro. Porque só você tem. Só você tem. Mas uma hora inverte, né? Uma hora inverte. Tem uma hora que eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho. E você tem o produto que eu quero, ela também tem, aquele lá também tem. Olha, inverteu. Agora eu estou na posição de poder dessa relação. E aí eu vou buscar o melhor produto pagando menos. Agora é minha vez de te explorar. E eu vou te apertar. Eu quero o melhor produto. Eu quero o melhor produto pelo menor preço. É assim que é o sistema. Esse sistema das relações, mercado versus consumidor. Mercado versus consumidor. O que prevalece é o interesse pessoal. É o interesse pessoal. Um tirando proveito do outro. No final do dia, lá da praça de figurinhas, todo mundo saía contabilizando as suas conquistas de graça. Contabilizando as suas conquistas. Mas nessa relação de mercado versus consumidor, no final do dia, se contabiliza o que ganhou e o que perdeu. E muitos contabilizam, sabe o quê? Prejuízos. 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 Então, até aqui não é novidade nenhuma para você, né? Novidade nenhuma. Agora, sabe o que é triste, queridos? É que esse modelo de relação fundamentada no puro interesse pessoal, nesse mercado versus consumidor, contaminou muitas áreas das nossas vidas. E a gente precisa admitir isso. Então, não é difícil encontrar casais que vivem exatamente esse modelo nos seus casamentos. Onde um está explorando a carência do outro. E o outro não é bonzinho. No momento oportuno, ele vai dar o troco. É como fala o pastor Craig Hill, são duas pulgas, uma sugando a outra. Um modelo, um sistema egoísta. Egoísta. Então, queridos, é por isso que nos impressiona, pelo menos a mim, essa dinâmica da praça de trocas de figurinha. Porque as relações egoístas estão por todo lado, alastrou para todo lado, alastrou e tem dominado por todo lado. E a verdade é que nós, como igreja, não podemos ignorar que esse modelo, essa forma de pensar, entrou para dentro das igrejas também. Estão comigo? Esse modelo tem influenciado muita gente na forma como ela se relaciona com a palavra, na forma como que ela se relaciona com os irmãos, na forma como que ela se relaciona com a igreja. A mente é de consumidor. O que eu ganho com isso? O que eu ganho? O que eu ganho em ir a esta igreja? Então, queridos, se nós deixamos que essa mentalidade de mercado, de consumo, nos dominasse, e então temos uma multidão de gente que é consumidores do evangelho, consumidores de pregações, consumidores da adoração, consumidores da música, consumidores da estrutura da igreja, dos ministérios da igreja, e assim por diante. E assim por diante. O grande dilema hoje das igrejas, queridos, e essa mentalidade de consumo fica bem evidente, é que a grande dilema das igrejas é que a igreja não tem mais membro.
Sabe o que é membro? Membro é participante do corpo, né? Quando a ideia de membro vem de a mão é membro, porque ela faz parte do corpo. O braço é um membro, porque faz parte do corpo. Então, quando se fala que somos membro, está dentro de um contexto de que também somos corpo. Fazemos parte um dos outros. Nós, juntos, separados, a nossa importância é limitada, mas juntos formamos um corpo. Entende? O corpo de Cristo, amém? Amém? Conhece essa figura, sim ou não? Amém? O grande dilema da igreja é que as igrejas não têm mais membros, elas têm apenas frequentadores. Frequentadores. Então, o frequentador se relaciona com a igreja como um consumidor. Um consumidor. Busca algo que lhe interessa. Se tem algo que lhe interessa, ele fica. Se não tem algo que lhe interessa, ele vai procurar outro mercado. Não é assim? Ele vai procurar outro restaurante, ele vai procurar outro shopping, né? Não há compromisso com aquele lugar, não há um comprometimento com aquele lugar. Então, e sabe o que é triste, queridos? É que muitas vezes o frequentador, né, aquele que está frequentando, muitas vezes ele poderia ser a solução para um problema daquela comunidade. Ele poderia ser a solução, mas não é. Mas não é, não, porque ele não contribui com a solução. Ele não está disposto a repartir, a dar de si. Ele vai buscar por uma estrutura pronta. Por quê? Porque ele quer ser servido. Ele não quer servir, ele quer ser servido. Então, quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de negócios, não é? E já chegamos a um acordo de que isso chegou à fé, isso chegou à igreja, né? Quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de Babilônia, Babilônia é a terra do comércio. Depois você estuda isso aí, você vai ver, é a terra do comércio. E eu já preguei muitas vezes aqui na igreja do evangelho babilônico, lembra disso? Um evangelho misturado, né? Um pouco de Deus e um pouco do mundo, um pouco de palavra de Deus e um pouco de filosofia, um pouco de autoajuda, um pouco também de ciência, não é? Como se a palavra não fosse o suficiente para sustentar a mensagem. Essa é a ideia do evangelho babilônico, né? E aí eu vou para o extremo, né? Dizendo assim que é um pouco quente, um pouco frio, morno, bem do jeito que Deus detesta. Lembra disso? É isso. O evangelho babilônico, a ideia babilônica, queridos, em razão dessa cultura babilônica, essa cultura de consumo, inclusive da fé, o evangelho se tornou um produto. O evangelho se tornou um produto ajustado conforme a exigência do consumidor. A gente ajusta o evangelho de acordo com a demanda do mercado. É por isso que existem vários evangelhos que não transforma, porque não é esse evangelho não é poder de Deus. É fruto de um ajuste, é fruto da Babilônia, para agradar os consumidores, os tantos consumidores. Então, eu não vou esticar nisso, né? Mas aqui cabe um alerta muito importante para nós. Não se relacione com a igreja, com a comunidade, buscando interesse pessoal. Não se relacione. Não se relacione, não se mova por interesse, se mova pela direção que Deus te dá. Amém? Amém? Não, outra, se você está frequentando a igreja, essa mensagem não é para você, fique tranquilo. Eu sei que para você se tornar membro de uma igreja é um processo, onde Deus vai trazendo uma série de apontamentos. Eu estou falando daqueles que já estão há 2, 3, 5, 10, 15 anos e nunca se envolveu com a comunidade que ele frequenta. É só um consumidor. O dia que mudar o cardápio, ele muda de restaurante. Essa é a realidade. Então, queridos, não vá para a igreja para ter algo. Fala para o teu irmão, para ter algo. Não vá para ter algo. Vá para ser. Vá para ser. Vai para prestar o culto de Romanos 12. É isso aqui, ó.
Portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, viu? Vá para ser. Ser o quê, pastor? Ser o sacrifício vivo. Vem para o culto para ser. Ser o quê, pastor? Um sacrifício vivo, santo, o que agrada a Deus. Não se amolde ao modelo do consumo, ao modelo babilônico, ao modelo desse mundo. Então, venha para servir o seu irmão. Não para ser servido. Venha para servir. Venha para ser uma solução para a comunidade. Venha para ser a solução para a igreja. Viu, queridos? Comunidade nenhuma precisa de mais um para apontar os problemas que ela tem. Aqui falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Sabe, queridos, uma comunidade, a igreja, ela precisa de alguém que, percebendo a falta, ela se propõe a ser a solução. É isso. É isso. É isso. Essa que é a ideia. Então, venha para a igreja para repartir as suas virtudes. Então eu imagino assim a igreja numa grande, me perdoe a ilustração, mas eu penso a igreja assim, numa grande praça de troca, onde não se troca figurinhas, se troca valores eternos, se troca riquezas. Olha que lindo, queridos, um lugar de relacionamento. Eu já tenho falado isso com os irmãos, né? Mas um lugar onde eu trago comigo as minhas riquezas e também trago comigo as minhas pobrezas. E eu abro aqui a mala das minhas riquezas e você vem e se serve das minhas riquezas e é suprido. E depois eu vou até você e vou suprir as minhas pobrezas. E eu pego daquilo que Deus te abençoou com muito, eu pego daquilo que é abundante na tua vida e venho suprir as minhas pobrezas, as minhas deficiências. E juntos nós vamos para casa enriquecidos. E juntos nós vamos para casa com mais do que trouxemos. Nós vamos para casa enriquecidos pela vida um do outro. Amém? De graça, sem pagar nada, enriquecidos pela graça de Deus, porque de graça recebeste, e de graça, me ajuda, põe o texto aí para os irmãos, põe aí, Jean, acho que tem aí, não, aí, vocês receberam de graça, faça o quê? Dê também de graça. Dê também de graça. Eu vou até você e sou suprido. Você vem até mim e é suprido. E a gente volta para casa enriquecido, sem gastar nada. Porque esse ambiente tem graça, a graça de Deus. A graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades só fazem sentido se forem repartidas. Eu vou colocar o texto de Efésios 4, versículo 11, fala exatamente isso. Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Aqui está falando de dons ministeriais. Deus distribuiu dons ministeriais. E à medida em que a gente exerce os nossos dons, o corpo de Cristo, todos, a comunidade, ela é edificada, ela é abençoada. Tem mais um outro texto, 1 Coríntios 12, versículo 7, está falando de dons espirituais. A cada um, porém, é dada uma manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum, o bem do coletivo, o enriquecimento da comunidade. O enriquecimento da comunidade. Então, queridos, só faz sentido se aquilo que você recebeu do Senhor,
você repartir, você colocar à disposição dos outros, você colocar na mesa e falar assim, sirva-se. Só faz sentido. O primeiro abençoado é você. O primeiro abençoado é você. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Regiane, ou podia pegar o exemplo de qualquer um outro. Canta muito, tem muitos dons, tem um dom refinado, abençoado por Deus. Então, ao compartilhar do dom, desse talento que Deus deu, o primeiro abençoado é ela. O primeiro abençoado é o ministro do louvor. Sabe por quê? Porque ele vai para casa com o senso de missão feita, um senso de propósito realizado. Sabe qual que é a maior crise nos nossos dias, meu irmão? As pessoas estão deprimidas porque elas não têm um propósito de vida. Ela tem um vazio na alma. Ela fala assim, eu não sei para que nasci, não sei para que sirvo, não sei para que, não tem um porquê da vida. É porque não conhece o caminho de repartir das suas riquezas. Das suas riquezas. Então, o cara vem aqui, canta, toca, ora um pelo outro, abraça o outro, ele reparte daquilo que Deus deu a ele sai abençoado, ele abençoa o outro, a igreja sai abençoada, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Agora, vamos imaginar que ele chega aqui, ele fica aí sentado e trancado. Tem lá um monte de dom, um monte de talento, mas está lá, trancado. É um tremendo desperdício. É um tremendo desperdício. Então saiba, fala comigo, todos nós temos riquezas. Todos nós temos condição de repartir. Todos nós temos riqueza. E também temos necessidades a serem supridas. Sabe aquela figurinha que você está procurando? O irmão ali pode ter. Viu? Sabe o que ele lá está buscando? Você tem em abundância. Se a gente se abençoar, a comunidade toda é abençoada, o nome de Cristo é exaltado. A igreja é esse lugar, meu irmão, de troca. Igreja é esse lugar de troca. Não é um lugar de comércio. É um lugar de troca. E qual que é o segredo? O segredo é, fala para o teu irmão, se relacione. Eu não tenho bola de cristal. Não é? O Samuel chegava lá, sentava na mesa e falou assim, tira o maço de figurinha do bolso. Espalha as figurinhas na mesa. Como é que o cara vai saber que você está aqui para trocar? Se relacione, abra o teu coração, compartilhe das suas riquezas, das suas necessidades. Compartilhe. Você tem a figurinha? Você tem. Você tem. Puxa vida. Você pode me abençoar, porque você tem o que eu não tenho. Essa é a igreja, meu irmão. Essa é a igreja. Essa é a igreja. É isso. Eu gosto da ideia. Chame as pessoas. Irmão, no que posso te ajudar? Como posso te servir? No que posso lhe ser útil? Viu? Viva isso. Tira o maço de figurinha do bolso e coloca à disposição dos irmãos. E aí, meu irmão, no final a gente vai para casa enriquecido. Eu brinco quando a gente faz aqueles cultos que a gente junta a panela. Lembra disso? Não tem uma bênção naquilo lá. A gente junta as panelas, reparte com os irmãos, e os irmãos comem, que você sabe, né? Porque crente come mesmo, né? Eu olho para a cara de alguns aqui, rapaz, tem uns caras robustos. E então, a gente come com vontade, e no final sobra. E a gente reparte o que sobrou, né? Tem uns aí mesmo, né? Tem uns irmãos se acusando aqui, né? E no final a gente reparte o que sobrou. E sabe o que acontece? A gente leva para casa mais do que a gente trouxe. Nós vamos enriquecidos. Há uma bênção nisso, no repartir. Há uma bênção no repartir. Então, e de graça, né? E de graça. Somos enriquecidos de graça. Babilônia, o comércio, odeia isso. Porque a ideia de Babilônia é explorar a sua pobreza. É explorar, é cobrar caro para suprir, se é que vai suprir a sua necessidade. Então, amados, Deus criou apenas duas instituições na terra. Fala comigo, só duas. Só duas.
A primeira delas é a família biológica, é aquela que te trouxe à terra. E a segunda é a família de Cristo, é a igreja. Efésios 2,19 fala isso aí. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de quem? De Deus. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Deus criou duas instituições e nos deu o privilégio, fala comigo, o privilégio, de participar das duas, de contribuir com as duas, e viver nisso é profundamente abençoador. Profundamente abençoador. Aí você pode me dizer, ou alguém pode me dizer, assim, pastor, fala aí, pastor. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Às vezes a gente toma umas invertidas na igreja que a gente não esperava. Né? De vez em quando a gente toma umas invertidas que ninguém merece. Nós não podemos ignorar isso. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E nem por isso desqualifica a igreja, desqualifica a comunidade. Pensa comigo. Quem aqui é um casal só? Não tem cachorro, não tem papagaio, não tem periquito. Só um casal. Temos aqui, só um casal. Né? Um feito para o outro, um escolheu o outro. Um feito para o outro. Unidos pelo amor do Senhor para viver até que a morte os separe. Né? Mas de vez em quando tem umas invertidas lá, irmão, não responda. Um casal. Mas de vez em quando tem uns atritos, não responda. Né? Vão complicar a relação? Quem quer a casa que tem um casal e um cachorro ou um gato? Aí já aumentou. Jesus, aí já aumentou. Né? Tem 2 cachorros não, 2 cachorros fica na próxima. Né? Aí já é bem mais complicado. Né? Vai levar lá o cachorro para... Ô bem, querida, linda, não sei como é que é lá, né? Ô linda, ô querida, ô amada, né? Leva lá a Lulu para fazer xixi. Eu não vou levar coisíssima nenhuma. Eu já levei 3 vezes hoje, coloquei ração, recolhi a sujeira, e você está aí com a mão no controle remoto a tarde toda. Vai levar você também é dono do cachorro. Já aconteceu isso? Não respondo. Viu? Um casal. Então, queridos, nós não podemos ser ingênuos de juntar um monte de gente diferente, com cultura diferente, de família diferente, com formação diferente, com costume diferente. Junta tudo num lugar só e vai achar que não vai ter uma rusga ou outra, um arranhão ou outro. Não podemos ser ingênuos. Então, a verdade é assim, né? Nos ferimos, muitas vezes nos ferimos nos relacionamentos, mas também nos curamos nos relacionamentos. Posso ouvir um amém? Nós também somos fortalecidos e ajudados nos relacionamentos. Posso ouvir um amém? Nós também somos treinados. Um cara que não vive o relacionamento, ele não tem preparo para a vida. Então, nesse ambiente que às vezes nos ferimos, não somos ingênuos, nos ferimos sim, mas também nos curamos, nos treinamos, nos capacitamos, nos fortalecemos, nos encorajamos, de forma que é o seguinte, meu irmão, quando a gente faz um balanço da vida em comunidade, eu pego os prós e os contras, eu pego os ganhos e as perdas, no final o balanço é bem, fala comigo, é bem positivo, é bem positivo. Então, eu quero te encorajar, meu amado. Eu quero te encorajar a viver em comunidade, na família de Cristo, pertencendo, sendo membro, atuante, servindo um ao outro, porque assim, sabe o que é? Todos nós sairemos enriquecidos, voltaremos para casa abençoados por aquilo que Deus deu em abundância a você. Reparta aquilo que Deus te deu. Todos nós temos riquezas a serem distribuídas. E eu vou dizer para você que quanto mais você distribui, mais Deus dá. Não seca,
ponha os seus dons, seja generoso. Seja generoso, porque a graça do Senhor vai ser abundante na vida daquele que distribui, que oferta, que se doa, que se entrega. Não há de faltar, não há de faltar. Vamos para casa todos enriquecidos, abençoados e de graça, porque de graça recebemos, de graça damos. Amém? Vira para o teu irmão então e começa. Fala assim: de que forma posso te abençoar? Como posso lhe ser útil? Como posso lhe ser útil? Chama para tomar um café na tua casa. Não é possível, queridos, que nos chamarmos famílias e a gente olhar para o lado e falar assim: boa noite. Você vem sempre aqui? É, vem de vez em quando. Não, isso não é família. Isso é assim em restaurante, em shopping, em mercado. Família é diferente. Família é diferente. Amém. Amém. O Senhor quer edificar uma igreja nos fundamentos dele. A cada dia que passa, a nossa sociedade está indo num rumo errado. E como eu disse, esses maus costumes têm entrado para dentro da igreja. E o evangelho tem virado produto, onde se é customizado ao gosto do freguês. Aqui não. Fala comigo, aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui viveremos os princípios fundamentais da fé, os genuínos da fé. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Vamos orar diferente. Estamos num grupo menor. Queria te incentivar a buscar por alguém aí